Ano Pessoal 3. Deste ciclo de 9 anos, o Ano Pessoal 3 é o melhor. É o mais leve, porque este ano pode ser extremamente revelador. Mas queres saber quais as coisas que vais ter que tratar no Ano Pessoal 3 e como aproveitá-lo da melhor maneira? Ou o que não deves fazer e o que deves fazer no Ano Pessoal 3? Vem daí que eu explico-te tudo. Olá, eu sou a Renata, sou uma exploradora da espiritualidade. Bem-vindo ao canal Aura Arco-Íris, onde eu divulgo as minhas pesquisas. Hoje estou aqui para te falar do Ano Pessoal 3. Um ano para nós brilharmos. Um ano para nos enaltecermos, para revelar as nossas habilidades. O Ano Pessoal 3 geralmente é aquele ano em que nós estamos debaixo dos holofotes. Todas as atenções são viradas para nós, por isso é que devemos revelar as nossas habilidades. Portanto, se tens alguma habilidade escondida, o Ano Pessoal 3 é o ano para te revelares. É o ano para te revelares a nível profissional, é o ano para te revelares a nível financeiro, é o ano extremamente bom para nos mostrarmos. É um ano que nos traz uma grande prosperidade financeira e este ano, o Ano Pessoal 3, é um ano extremamente leve. É o ano da aventura, é o ano do entusiasmo, é o ano das viagens, é um ano espetacular. O Ano Pessoal 3, assim resumidamente, vamos supor, no ano 1 conheceste alguém, no ano 2 casaste e no ano 3 estás a viver uma relação maravilhosa, romantismo, de boas coisas, equilibrada, começas a poder viajar ou então a pensar em ter uma criança, porque o ano 3 também é o ano da fertilidade. Seja o homem a vivenciar o ano 3 ou seja, a mulher a vivenciar o ano 3, para o casal vai ser um ano extremamente fértil para ter crianças. Como eu ia dizer, se tiveste um ano pessoal onde começaste bons projetos, tiveste o Ano Pessoal 2 onde fizeste boas parcerias, então o Ano Pessoal 3 é o ano da prosperidade. É o ano de revelares, como eu disse anteriormente, as tuas habilidades e tirar proveito disso, porque o Ano Pessoal 3 é um ano que geralmente nos traz prosperidade. Revelamos as nossas habilidades e crescemos como pessoas, crescemos financeiramente, crescemos prosperamente. Porque, como eu disse, estamos debaixo dos holofotes. Todas as atenções vão voltar para nós. É um ano para nós nos expressarmos, para mostrarmos onde somos bons, para chamarmos a atenção para nós. Geralmente o ano 3 é o ano onde a gente tem uma promoção no trabalho, é o ano onde nós nos salientamos no nosso trabalho ou do meio que nos rodeia. É o ano para fazermos bons amigos, é o ano em que as pessoas falam de nós. Mas pelo contrário, tiveste um Ano Pessoal 1 onde começaste projetos menos bons, o Ano Pessoal 2 não fizeste boas parcerias e estás no Ano Pessoal 3, tenho-te a informar que ainda há tempo para conseguir tudo. O Ano Pessoal 3 é um ano em que ainda podemos mudar os nossos projetos, ainda podemos mudar a direção para onde queremos ir. Portanto, se fizeste más escolhas no ano 1 e no ano 2, é hora de analisares aquilo que começaste e ver se vale a pena ir por esse caminho. Se não valer a pena, é melhor mudar, é melhor aproveitar esta leveza, este entusiasmo e esta prosperidade, até mesmo esta atenção,
para mudares para melhor. Aproveitares e manteres o foco naquilo que tu queres. Manteres o teu direcionamento, o teu foco. Porque o ano pessoal 3 é um ano em que podemos perder facilmente o foco, mas se nos focarmos naquilo que nós queremos, temos tudo para ter sucesso. Portanto, há que manter o foco. O ano pessoal 3 também pode ser um ano de excessos. E neste sentido temos que saber equilibrar. Porque se não soubermos equilibrar, podemos correr sérios riscos de este ano não ser assim um ano tão bom. Eu estou a falar em excessos de gastar demais, estou a falar em excessos de ser demasiado vaidoso, falar demais, estou a falar em excessos de ser uma pessoa que se gaba, excessos de vaidade, não é? Portanto, temos que controlar estes excessos, porque se não o fizermos, podemos sofrer prejuízos. E para recolheres estas vantagens deste ano maravilhoso, convém que tenhas resolvido todas as tuas emoções no ano 2. Porque se não resolveste as tuas emoções lá no ano 2, vais ter que as resolver no ano 3. Porque o ano 3 é um ano extremamente bom para a criatividade, para a inovação, para o reconhecimento, para a prosperidade. Mas temos que ter as nossas emoções definidas, equilibradas, porque se estas emoções não estiverem resolvidas, tu vais ter problemas que se vão manifestar não a nível emocional, mas a nível físico, que nos vão tirar a vitalidade, vão-nos tirar o entusiasmo, vão-nos tirar a vontade de inovar. Este é o ano, como eu disse, de dar nas vistas. Mas se por acaso tu és tímido, este dar nas vistas poderás fazê-lo sem tu te apresentes. Por exemplo, podes fazer um projeto em que tu criaste aquele projeto, mas alguém o vai defender e tu recolhes os louros. Portanto, é um ano de reconhecimento, mas se és tímido, tens que arranjar uma forma para mostrar aos outros as tuas habilidades para que eles te reconheçam, embora não dês a cara, digamos assim. A gente sabe, as pessoas tímidas não se sentem muito à vontade com os holofotes, mas este é o ano de dar nas vistas. E como aproveitar a energia do ano 2024, a energia 8, no ano pessoal 3. O ano 8 é um ano muito materialista e se estamos num ano 3, tem tudo para correr bem, desde que tenhamos vindo de um ano 2 e de um ano 1 bem. Porque este material, esta parte material vai nos trazer financeiramente recompensas. O ano 3 já é um ano que nos traz, a nível financeiro, bastante prosperidade. Então, tendo em conta que estamos no ano 8, o ano da prosperidade, e estamos a falar prosperidade financeira, é um ano que pode ter tudo para ser bom, para trazer bastante prosperidade. Temos é que aproveitar da melhor maneira possível. E então, neste ano 8, temos que evitar conflitos, evitar sentimentos mal resolvidos e temos que ter a nossa liberdade, porque o ano 3 é um ano de liberdade. Tendo em conta que estamos em 2024, o ano 8, vamos ter bastantes compromissos e então temos que estabelecer algumas metas, ou seja, pôr limites nos nossos compromissos para que a gente não perca a nossa liberdade. E também temos que cuidar da nossa saúde emocional. Temos que expressar as nossas emoções, mas de forma positiva. Estamos num ano material e ele vai deixar muito aquém as emoções, porque estamos a falar de materialismo e não de emoções.
Para os relacionamentos, este ano 8, 2024, no ano pessoal 3, pode trazer bastantes inseguranças e bastantes ciúmes. Por isso temos que controlar as nossas emoções para que não gere conflitos. Como eu tenho vindo a dizer, o ano 8, 2024, é um excelente ano, esta energia do 8. Mas é uma coisa que pode também correr mal, porque se tu vens de um ano 1 e um ano 2 mal, o ano 8 vai te trazer mais disso neste ano 3. Se vens de um ano bom, um ano 1 bom, um ano 2 bom, o ano 3 vai ser ainda melhor com esta energia do 8. Portanto, o ano 8 vai te trazer mais daquilo que tu trazes do ano 1 e do ano 2 neste ano 3. O que não deves fazer no ano pessoal 3? Deves manter o teu foco e não deves ter distrações, porque as distrações no ano 3 elas vão aparecer já por si só. Como eu disse, o ano 3 é um ano da diversão e se tu não tiveres o teu foco, vais-te dispersar e não vais tirar proveito desta leveza e desta prosperidade do ano 3. Não te esqueças que este é o melhor ano entre os 9 anos. Portanto, aproveita-o bem e não tenhas muitas distrações. Outra coisa que não deves fazer no ano 3 é os excesso. E como eu disse, o ano 3 é um ano também de excessos. E se nós vamos exceder-nos, vamos ter problemas. Portanto, devemos manter o equilíbrio. E também não nos devemos deixar levar em ilusões. É verdade que o ano 3 é um ano extremamente bom, mas temos que ser realistas, porque a seguir vem aí um ano péssimo. Então é bom que a gente não nos deixe levar em ilusões. E depois temos o desequilíbrio emocional. Também é bom que consigamos equilibrar, porque se nós no ano 3 tivermos o nosso equilíbrio emocional desequilibrado, isso também é uma péssima coisa para não conseguirmos aproveitar a energia do ano 3. Outra coisa que não deves fazer no ano 3 é guardar rancor, como eu disse, e emoções. Porque tudo isso, mais uma vez digo, se vai refletir no nosso bem-estar físico. Outra coisa que não deves fazer é deixar-te levar pela preguiça. Neste ano 3, tendo em conta que é um ano de relax, é extremamente fácil deixarmos-nos levar pela preguiça, perdermos o foco e deixar-nos levar pela preguiça. Portanto, cuidado. E depois, quando eu falo nos excessos, também não gastar demasiado, porque o ano 3 é o ano em que nós vamos ter grandes entradas de dinheiro, comparado com os outros anos. Aproveitar este dinheiro da melhor forma e não gastar em excesso. Então, quais os cuidados especiais a ter no ano 3? Os cuidados especiais é manter o foco, não cometer excessos de toda a ordem e manter a disciplina, o equilíbrio, o realismo. Esses são os cuidados especiais que devemos ter no ano 3. E quais os meses mais favoráveis em 2024 para o ano pessoal 3? Os meses mais favoráveis são abril, é o mês das festas da comunicação, no ano pessoal 3, é ótimo para fazer novas amizades, novos conhecimentos, para ativar essa criatividade do ano 3. Abril é um mês excelente. E também temos o mês de setembro, que é um mês de recebermos dinheiro, é um mês do retorno financeiro, que no ano 2024 será ótimo para quem está a vivenciar o ano 3. Quais os meses mais sensíveis para o ano pessoal 3 em 2024? Os meses mais sensíveis serão janeiro e outubro, porque eles trazem uma energia de finalização, de fechar ciclos, dizer não.
portanto, vão ser um bocadinho pesados, janeiro e outubro. Mas nada de extraordinário. O meu conselho final para aproveitares melhor o ano pessoal 3. Na minha opinião, deves analisar a tua energia. Levantas de manhã e analisas como é que te sentes. E se não te sentires muito bem, fazeres alguma coisa para mudares essa vibração. Por exemplo, pode ser vestir-te confortavelmente, vestir-te feliz para te sentires feliz, vestir-te de alguma forma, digo eu, comeres alguma coisa que tu gostas, que te satisfaz, para poderes mudar esta energia. Depois, a meio do dia, analisar novamente. Ao meio da tarde, analisar. À noite, analisar. Antes de dormir, analisar. Ou seja, analisares a tua energia durante todo o dia e quando vês que ela não está muito bem, mudares qualquer coisa para te sentires bem contigo próprio. Porque se tu te sentires bem, se as tuas emoções estiverem equilibradas e se tu te sentires bem, vais poder aproveitar melhor esta energia do ano pessoal 3, que é uma energia extremamente positiva. Espero que aproveites da melhor forma este ano pessoal 3, que é um ano extremamente bom. E por hoje vou ficando por aqui. Obrigada por assistir. Gratidão.